Bom, vamos falar um assunto que é bem bacana e que vai ser um pouco delicado, porque o público vai ter um susto a hora que a gente falar. A gente já que está no mês, né, da ecologia do Vida Sim. Veda, então a gente decidiu falar um pouquinho sobre as alternativas reutilizáveis, né? Ao Claro. invés de utilizar os absorventes descartáveis nos dias de menstruação ou nos dias de lua, como a gente fala com uma nomenclatura mais ancestral e feminina, né? Sair dos descartáveis e ir para as alternativas reutilizáveis. Eu falei para o Matheus, agora eu vou até contar para todo mundo que a gente Claro. conversou em off, né? Ótimo. É, a gente já vai falar o porquê da troca, mas eu queria fazer uma pergunta e ver o que as mulheres respondem. Entre o coletor menstrual, os absorventes de pano e as calcinhas menstruais, que são as três alternativas hoje disponíveis no mercado, quem já fez a troca, qual das três usa? Qual das três escolhe? Conta um pouquinho pra gente, né? A gente já imagina qual seja a resposta, né, Matheus? Sim. E enquanto vocês vão colocando aí, tô vendo coletor me dá muita dor. A gente vai chegar nessa conversa. Tá todo mundo colocando aí, bacana. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou contar um pouquinho sobre a ótica daqui, depois o Matheus pode completar com a Ayurveda, por que sair Legal. dos descartáveis. A gente pegando o princípio ecológico, é muito óbvio, né? Claro. Um absorvente descartável, ele leva em média, se não estou enganada, mais ou menos 600 anos para se decompor absolutamente, para desaparecer do planeta. Ou pior, para a Mãe Terra absorver todas as porcarias que ele tem, né? É Então plástico, imagina, né? é Plástico. plástico e não só isso. Que aí eu vou entrar aonde pega a saúde da mulher. Né? Os absorventes descartáveis eles possuem quantidades mínimas, mas possuem de amianto e dioxina, entre outras toxinas. Mas essas duas em especial são muito agressivas, são muito tóxicas. Inclusive, a dioxina e o amianto têm princípios cancerígenos. E você imagina que o nosso útero, o nosso sistema ginecológico, ele respira, literalmente. Inclusive, um dos tratamentos naturais que a gente tem para algumas irregularidades são não só os banhos de assento, como as vaporizações para o útero, que são mix de ervas, que a mulher vai lá, fica de cócoras, e a prova de que o útero respira é que de cócoras aquele vapor com aquela medicina sobe e o útero sente aquilo e é um meio de tratamento. Então, você imagina que nos dias que você está menstruada, você está tampando literalmente o nariz do seu útero que precisa respirar, fluir, deixar aquele fluxo sair com essa porcaria bem ali, na cara dele, literalmente. Né? Isso, obviamente, vai criar um pouco mais de fluxo, porque o seu útero precisa se defender, ele vai Sim. se contrair, então você vai sangrar um pouco mais, é uma maneira dele se defender. Além de aumentar, você fecha ali a circulação de ar de oxigenação, você está colocando um ambiente para bactérias, para fungos, e aí começa uma série de gatilhos que dão vazão, algumas irregularidades ginecológicas que sempre vão ter fundo emocional e comportamental, mas esses gatilhos ambientais ajudam, né? Então, se eu sou uma mulher que eu já me sinto desvalorizada nas minhas relações, vira e mexe, eu sou desrespeitada pelo masculino, eu tenho uma propensão a ter candidíase, por isso que mulheres têm candidíase em determinadas fases da vida. Só que se eu estou usando absorvente descartável e colaborando para a proliferação desse fungo, da cândida, eu vou ter mais vezes. Eu já tenho gatilho emocional, comportamental ali. Eu ainda crio esse ambiente, né? Estou dando só um exemplo aqui. Claro que tem muitos outros fatores externos. Mas aí a gente fala, ok, já entendi, os descartáveis realmente não servem para nada. Literalmente tem que sair fora. Qual é a alternativa que eu vou escolher? E aí vem o pioneiro, o queridinho, e que não é tão queridinho assim na minha visão, que é o coletor menstrual. E aí, Matheus, eu gostaria muito. Karine acordou hoje e decidiu que vai dar porrada no coletor menstrual e se segurem, hein? Não, eu não vou dar porrada. Aliás, foi muito bom você falar isso, porque eu tenho coletor e eu uso para os dias que eu tenho que ir na praia ou na piscina.
É assim que nos momentos que eu tenho que ir na praia, na piscina. Ponto. Mas antes de eu falar o porquê, porque o meu porquê é embasado em dados aqui, nas mulheres que eu acompanho nesses estudos todos, eu gostaria que você, Matheus, falasse qual é a visão da Ayurveda sobre reter o fluxo menstrual ali no canal vaginal. O grande problema aqui, primeiro que, de novo, eu preciso deixar claro que não estou advogando uma coisa nem outra, não estou falando bem de um método e ruim do outro, e muito menos estou querendo dizer o que você deveria fazer com o seu canal vaginal. Cada um cuida do seu, não é meu lugar de fala, eu não uso nenhum método de nem pano, nem calcinha, nem coletor. Então, assim, realmente não tenho experiência prática minha com nada disso. O que eu posso contribuir, eu acho que para essa conversa, não te dizer o que é melhor ou o que é pior, mas é o raciocínio ayurvédico, como a Karine está falando, por detrás disso tudo. Né? Na perspectiva Ayurveda, a maioria das pessoas que está aqui estudam, né, também Ayurveda, a gente sabe que existe uma função do corpo, que a gente chama de apanavayu, que é a função do corpo que a gente... É o nome que a gente dá para quando o corpo bota coisas para fora do corpo, né? Quando ele expulsa urina, quando ele expulsa fezes, até no momento do parto, a expulsão do bebê, né? A expulsão do feto, tudo isso é realizado, a expulsão do sêmen, né? Tudo isso é realizado por essa função dentro desses doshas, né? Função fisiológica, que a gente chama de apanavayu. E existem duas maneiras de agravar esse dosha, né, de gerar problemas para o corpo, né? Então os samhitas, né, o Charaka Samhita, ele fala assim: Vayurdatuk Shayat Kopo Margasya Varanena Cha. Então você pode agravar o Vayu. É um livro muito velho, antigo em sânscrito, Karime. Então, mas ele, na linhagem que eu sigo, a gente precisa dizer de onde tirou a informação sempre, né? Senão o guru ou o professor, ele te dá porrada. Ele fala: calma aí, você tirou isso da onde? Da tua cabeça? De onde? Não. Aí a gente recita, né? Então, na Ayurveda tradicional é assim que a gente estuda. Então, mas traduzindo para vocês, o que isso significa? Significa que o Vayu, ele agrava de duas maneiras. A primeira maneira é com redução de tecido corporal, né? Se a pessoa perde muito peso, por exemplo, se ela faz uma cirurgia, por exemplo, isso agrava o Vata naturalmente. E a segunda maneira é o que a gente chama de Margasya Avarana, é quando você bloqueia o caminho, o fluxo natural de Vata Dosha. Então, a gente outro dia teve uma conversa sobre fralda, né? Com um perfil que tem aqui no Instagram, chama Bebê Sem Fralda, e ela estava ensinando muito louco como ela estava falando que a fralda pressionada contra o bumbum do bebê dificulta a expulsão das fezes pelo bebê. E aí tem todas umas técnicas lá para aliviar a fralda e tal, para não dificultar a expulsão. E muitas mulheres, muitas pessoas perguntaram nos comentários: calma aí, mas a menstruação? Também se aplica esse conceito na menstruação? E a gente acabou não entrando nesse assunto porque não era a especialidade da Fernanda, né, lá do Bebê Sem Fralda. Mas o fato é que, se você olhar ayurvedicamente, não estou julgando nem nada disso, mas só dizendo que no momento que você bloqueia o fluxo natural de alguma coisa no corpo, você tem uma tendência, por causa disso, de agravar o Vata. Então, eu não sei, Matheus, até hoje não tenho uma solução para esse problema. Também porque eu não sou gineco, não é minha área de especialidade, mas o fato é que toda vez que você bloqueia, se for urina, se for fezes ou se for o fluxo, se você bloqueia esse caminho natural do fluxo, você tem a possibilidade de agravar a Vata Dosha e de gerar uma série de problemas. Existe uma tentativa de explicar, por exemplo, hoje em dia, a endometriose, né, que fala sobre a retenção do fluxo menstrual dentro do útero, que acaba vazando, né, para dentro do corpo e gerando proliferação de outros tecidos, do tecido, né, do endométrio em outros lugares, que a gente chama de endometriose. Então, essa questão da retenção do fluxo menstrual dentro do corpo da mulher, na perspectiva ayurvédica, ela é bastante problemática. Poderia ser bastante problemática. Então, essa é a visão que eu posso contribuir, eu acho que do ponto de vista da fisiologia. Mas complementa, Karine. É muito bacana, porque você explica, né, dentro da sua visão dos seus estudos, e eu explico dentro de uma outra ótica que é dá na mesma. Dá na mesa. O que eu observo aqui? Eu comecei a perceber, independente de saber disso, depois eu vim a saber um pouco sobre a visão da Ayurveda, é que é assim,
A mulher, ela opta pelo coletor por ser hoje o mais fácil, mais prático que tem no mercado e porque muitas mulheres vêm da cultura do absorvente interno, do OB. Então, colocar um copinho, OB, né? Falei a marca, mas é absorvente interno. Sim. Então, um copinho ou absorvente interno é uma coisa natural para a mulher colocar algo e deixar ali dentro, parado. É cultural. Tá? Então, o copinho, ele hoje é mais vendido, ele é mais facilmente encontrado e tudo mais. Tanto que quando eu falo absorvente de pano, muita mulher fala onde eu encontro. Que a gente não acha para vender em loja, na rua, em farmácia, né? O que eu noto é que as mulheres optam pelo coletor e depois de um tempo, quanto mais conectadas com o corpo, eu vejo isso com as minhas alunas do workshop. Dentro do workshop online, a gente já está chegando quase em 1.000 alunas desde 2017. Então, nesse acompanhamento que eu vejo, é que elas optam pelo coletor e quanto mais elas vão entrando nesse universo de autoconhecimento, entendendo o porquê de cada coisa, ganhando essa autonomia, elas dizem que de uma hora para outra, o coletor se torna desconfortável. Elas sentem um incômodo e trocam, vê se é a questão do tamanho e não entendem por que não conseguem mais ficar com o coletor. Eu passei por isso. Eu vi que do dia para a noite o coletor começou a me incomodar. O mesmo coletor bacana, legal que eu gostava, parecia que eu sentia ele encostado no meu colo do útero e de fato eu estava sentindo porque ele fica ali, né? Mas eu acho que essa sensibilidade, essa conexão, que é uma coisa que em palavras eu não conseguiria traduzir e pode parecer utópica, muitas vezes para algumas pessoas, mas quem passa pelo processo entende um pouquinho do que eu digo. Parece que quanto mais conectadas com o corpo, mais essa consciência que não é racional do que você explicou, Matheus, vem se demonstrando no corpo mais uma vez, que é como ele conversa com a gente. Então parece que o colo do útero está falando, olha, não precisa colocar esse cara aqui encostado, tampado, bloqueando todo o fluxo que precisa sair. Encontra outra coisa. Então, eu só deixo o coletor para os dias de praia e piscina. Dentro do meu workshop, é essa orientação que eu passo para as mulheres. E eu vejo que é muito comum as minhas alunas chegarem a um ponto do autoconhecimento, reclamarem do coletor se tornar incômodo. Entendi. Inclusive, tem relatos de enxaqueca, tá? De cólicas. Esse é um outro caminho que eu estou ainda nas anotações, mas é uma maneira assim que eu encontrei isso que você falou, mas na resposta que eu estou tendo do lado de cá. Então faz muito sentido, né? Tudo que você colocou e o que percebe. Agora, mulheres, não tem problema nenhum se você está bem com o coletor. É a tua alternativa? Ótimo, já saiu do descartável. Se é o primeiro passo, eu acho excelente. Mas eu acho que é super bacana a gente conhecer outras alternativas e assim, experimentando, porque muitas têm medo da questão do fluxo intenso, Matheus. Será que vai vazar? Né? O copinho eu sei que segura, mas será que o absorvente de pano 100% algodão vai segurar? Né? E eu acho que só de você tirar o coletor, você ainda vai ajudar a melhorar. Porque eu acredito que ainda exista uma resposta em termos de fluxo intenso, até para essa questão do coletor estar ali retendo, de não fluir oxigênio, o ar, desse fluxo não sair do corpo. E uma coisa é certa, fez a troca, já vai diminuir o fluxo menstrual, porque o útero já não vai querer reagir às toxinas dos descartáveis. E eu acho que a questão é experimentar. As calcinhas menstruais são uma boa alternativa. Tem um tecido hipoalergênico, que é uma tecnologia que absorve, tem de vários tamanhos, que absorvem todo tipo de fluxo, tem todos os tamanhos, elas são bem democráticas em relação ao corpo da mulher. Mas eu, como mulher, experimentando no meu corpo, eu acho que a melhor alternativa são os absorventes de pano 100% algodão. Porque esses tecidos tecnológicos, eles são bacanas para você sair de casa tranquila, segura, mas eu não sinto que eles deixam o ar fluir por ali. Eu sinto até um suor na região da vulva e da vagina quando eu uso essas calcinhas. Mas, repito, é uma alternativa, a gente tem que conhecer, saber para qual ocasião cada uma me faz bem. E fica com a que te faz bem, deixa teu corpo falar com você. Né? Não tem muito regra para isso.
Eu trabalho numa clínica no sul da Índia, no Vai Diagrama, e uma das coisas que a gente faz no Vai Diagrama, um dos projetos do Vai Diagrama, eles elaboram coletores, calcinha de pano e esses absorventes de pano, 100% de algodão local para distribuir pelos vilarejos locais para as mulheres Coisa que têm linda. acesso. É engraçado porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eles lá não adotaram essa solução do copinho. O que eu percebi, assim, tanto como médico quanto viajando pelo mundo e tal, foi que muitas mulheres preocupadas com a questão do impacto ambiental, de usar, como você falou, os absorventes que são mais plástico, com um monte de químico dentro e tal, fizeram uma migração que foi mais fácil para o coletor. Além disso, o que eu ouço muito de pacientes é que o coletor permitiu para a mulher uma conexão maior com o fluxo dela, de ver o sangue, ver a cor do sangue. Outro dia eu estava conversando até com a Thay aqui no 0800 e a Thay estava falando, foi graças ao coletor que eu consegui sentir o cheiro da minha menstruação e entender que o cheiro mudava, a cor mudava, de acordo com o que eu comia e com o que eu fazia. Então virou um grande indicador mesmo. Então, assim, eu acho que não é uma questão de qual é a única solução, né? Pelo que eu estou ouvindo você falar e estou vendo aqui nos comentários subindo, mas é a gente tentar que eu acho que é o ponto fundamental do Ayurveda é esse. É autoobservação. Em vez de você ser do partido do coletor, ou do partido da calcinha, ou do partido do OB, você ir se observando e vendo que o seu corpo ele vai mudar e ele vai ter necessidades diferentes em momentos diferentes, né? Eu acho que você, só para deixar claro, porque hoje as pessoas estão meio assim, né? A gente vai receber haters com certeza depois dessa live. E Tudo eu certo. não te ouço falando mal do coletor, né? Você está dizendo, você usa o coletor em determinadas situações, mas você Sim. prefere alternar isso com outras soluções e ter essas soluções todas à sua disposição. É isso? Sim, exatamente. Eu acho que a gente, sem experimentar, a gente não tem como saber, né? E eu entendo, porque assim, mais uma vez, com a menstruação, o desconforto e tudo mais, quando a mulher se adapta com o coletor, ela não quer mais ter dor de cabeça com isso. E a ideia não é falar para você sair do coletor, é informar para você ter esse conhecimento e aplicar no seu autoconhecimento. Tá tudo certo usando coletor, não tá te incomodando? Ok, ok. Só que quanto mais você se conhecer, mais você entender sobre a sua menstruação e começar a perceber como o seu corpo fala com você, pode ser que você entre no time dessas que do dia para a noite começaram a sentir um incômodo, um desconforto com o coletor inexplicável. E assim, é inexplicável, não existe uma explicação do porquê do dia para a noite uma mulher que usa o coletor está tudo ok, começa a sentir cólicas, começa a sentir um incômodo, não se sente bem, tem enxaqueca. Enxaqueca é um relato assim bem frequente antes de ter o incômodo ali local mesmo, sabe? E tá tudo certo, eu acho que Tem tudo a ver com a dinâmica fisiológica que a gente estava falando dos doshas, assim. Vata dosha agravado, que é quando você bloqueia o caminho, ele agrava, é responsável por dor, por enxaqueca. Então, dores gerais, né, que a gente chama de chula, são clássicas, né? E é muito doido, não dá pra gente explicar isso aqui direito. Eu tenho uma série no YouTube que é de graça para as pessoas que a gente fala muito sobre esses assuntos de fisiologia ayurvédica, mas o fato é que quando você bloqueia o caminho natural do Vata, a tendência dele é bater e voltar. Então você tem problemas que na verdade não necessariamente são localizados. Então a dor de cabeça, desconforto para cima do corpo também é um sintoma clássico de Vata agravado. Então, mas o Karime, você percebe que existe por exemplo, dá para fazer assim, no primeiro dia que o fluxo é maior, ou no segundo dia que o fluxo é maior, eu prefiro o coletor porque ele segura melhor, e aí depois eu vou para o pano. Existe uma dinâmica isso, possível entre sim, essas coisas? sim. Então, muitas mulheres descrevem essa dinâmica, tá? Muitas descrevem. E eu até oriento para quem gosta do coletor, pelo menos na hora de dormir, que está em casa, colocar o paninho, colocar ali o de algodão, né, para ser um momento para respirar, já que tu vai dormir, né? Existe sim, muitas relatam. É que eu particularmente não, eu só uso o paninho, só uso de algodão e tenho as calcinhas, mas por conta dessa minha experiência pessoal que eu contei aqui anteriormente, não é minha preferência, mas eu recomendo, eu falo dela no meu curso, falo delas para o meu público, porque é isso, tem que experimentar e sentir, né? E além dessa dinâmica, uma coisa muito bacana dos absorventes de pano
é que, como eles não são industrializados, a gente realmente não encontra fácil, quem faz são mulheres, à mão, artesãs, que tem como uma segunda atividade. Então, são geralmente mulheres que têm um trabalho, mas fazem e vendem pela internet. Então, tem todo um sistema colaborativo entre mulheres, de ser um trabalho manual, que a mulher vai lá, costura, faz. E isso é uma coisa, assim, sobre uma ótica feminina, que é uma coisa que as mulheres têm buscado, uma conexão com a energia Yin, né, que na medicina chinesa é a energia feminina. Nesse equilíbrio entre o Yin e Yang, até você fazer o seu próprio absorvente, que é uma coisa que eu também vejo muito do meu público, é o meio de meditar, de fazer uma atividade feminina para si mesmo, um cuidado, um carinho, uma coisa que eu estou fazendo, é feita por mim, para mim. Então, existem também essas mulheres, essa visão colaborativa e a visão de eu mesma poder fazer o meu absorvente. Maravilhoso. E você, se a mulher ela tem um fluxo muito intenso, eu acho que por consequência a gente vê uma objeção muito grande à questão do absorvente de pano e tal, porque ele não segura, ele não dá conta. Você vê isso também por aí, tipo, as pessoas que estudam com você. Como se lida com um fluxo muito intenso, então? Vejo. O primeiro ponto é deixar ela segura que se ela está saindo do descartável, mesmo que ela vá para o coletor, ela já vai ter uma redução de fluxo. Isso acontece com basicamente 90% das mulheres depois que elas fazem a troca. Também muitas não sabiam a quantidade de fluxo que tinham, porque esses descartáveis têm aquela química que transforma o sangue menstrual em gel, uns lances assim, então a mulher não conseguia saber direito quanto ela tinha de fluxo, né? Mas se você vai sair do coletor para os absorventes de pano, a minha recomendação é que você faça aos poucos e fique horas que você está em casa com os de pano para você perceber quanto tempo eles duram. Quem tem muito fluxo, eu tenho uma dica boa, barata e sensacional. A gente tem aqui no mercado, para quem está no Brasil, tem muitas mulheres de fora que acompanham você e a mim também, né? A gente tem as fraldas Cremer aqui no Brasil. São tecidos bem grandes de algodão, vem numa caixa, vem 14, se não me engano. Você pode pegar, abrir uma, fazer todas as dobras que você acha que é ideal para você usar como o seu paninho, o seu absorvente, né? Você vai ter um tecido muito macio, que conforme você vai usando, ele vai aderindo ao seu corpo, ele fica baixinho, com alto poder de absorção, 100% algodão, excelente para tua vulva, para tua vagina. E você vai perceber que com essa autonomia de fazer quantas dobras você quiser e o tamanho que vai ter o seu próprio absorvente reutilizável, você vai ficar mais segura e ele vai dar conta. Eu acho que é você fazendo a troca em momentos que você está na sua casa, se observando, se percebendo, e aí você vai vendo qual tem que ser a gramatura, vamos dizer assim, do seu absorvente. E eu acho que eu tô vendo muitos comentários subindo aqui, dizendo assim, mas eu faço o que depois com esse pano sangrento? Eu jogo ele fora? A gente tem uma dica. A gente tem uma... A minha conexão tá começando a ficar ruim, não sei se é porque não tá dando 1 hora de live, que eu acho que a gente vai começar a cair. Vai começar a cair daqui a pouquinho. Tá começando a ficar ruim para mim. Então, eu vou falar assim, bem resumidamente. Existe um ritual muito antigo das sociedades matricêntricas de antes de Cristo, que é chamado plantar a lua. Que nós mulheres oferecemos o sangue menstrual à terra, à mãe terra. Porque o sangue menstrual, ele é um fertilizante biológico muito rico. Você imagina o que não tem ali de maravilhas, porque aquilo era para ser uma vida, né? Então, esse sangue que literalmente é descartado, ele é rico para a gente devolver para as nossas plantas, para a terra, né? Então, muitas mulheres já retomaram esse ritual, que é plantar a lua. Pega o paninho, põe numa água morna, deixa soltar esse sangue antes de poder lavar ele normalmente com sabão neutro, e pega essa água e joga nas suas plantas, no seu jardim, né? Porque vai fazer bem, porque isso é um fertilizante biológico. E no aspecto espiritual e energético de várias crenças, né? Isso faz uma reconexão da mulher com a mãe terra, com os elementos, com os 4 elementos, com as 4 fases da lua. E você colocar uma intenção em plantar a lua quando você devolve esse sangue menstrual
também é uma lenda, mas que eu recomendo. Se é para você entrar nessa história, brincar, olhar para o teu feminino, por que não fazer uma coisa ancestral, menina, e que pode fazer bem, te trazer coisas bacanas, né? Então, plantar a luz, pode dar um Google que tem muitos artigos. O Matheus está caindo de novo. Não, eu dou uma travadinha de leve, mas depois ele volta. Como você falou, tem uma competição grande aí de outros Instagrams, pelo visto. Sim, Mas eu acho que sim. eu te ouvi, eu tô aqui embasbacado, assim. Eu acho muito linda a descrição de tudo isso. Eu sou, assim, devoto de Isis. Se eu puder cultuar vocês, eu acho que é isso. Essa coisa de você botar o pano dentro da água, regar, tipo, realmente é muito maravilhoso o mundo de vocês. Não, e olha só, você está falando do nosso mundo, né? Mas quando eu procurei o Matheus, tá, gente? Eu falei, Matheus, eu tô com uma ideia aqui e me veio um Sim! insight, me veio uma intuição, porque uma seguidora indicou, postou uns vídeos do Matheus falando como o útero se sentia nos dias de cólica, de menstruação e tal. Ela me marcou e eu fui perguntar para ela quem era ele. Ela me passou o perfil, eu tô seguindo o Vida Veda há um ano. E aí eu tive um clique aqui. De um trabalho, um conteúdo que eu não trabalho nas minhas redes, mas que está faltando muito, que é sobre menopausa e climatério. E falei, se eu for criar alguma coisa, eu vou convidar o Matheus. E aí o Ai, Matheus que me lindo. convidou para fazer a live. E a ideia também você está falando da nossa energia e tudo mais, é trazer uma energia masculina para esse público da ginecologia emocional. Ah, Para gente, essas que honra! mulheres, que na maioria dos traumas, de tudo que elas viveram, sempre está ligado à energia masculina que foi deturpada, que está muito machucada, né? E a energia masculina machucada, ela fica violenta, ela fica hostil, ela vira o patriarcado, né? Então a ideia era trazer uma presença masculina com esse equilíbrio, com essa visão, né? Você nem sabia disso, estou te falando agora. Não, e Mas eu eu, acho assim, assim. E eu eu não fico tenho todo. dúvida que você é o homem para isso, porque você nem precisava falar tudo que você está me falando, porque isso é perceptível na sua maneira de falar, de receber, de lidar, de tudo que você explica. Você fala com propriedade sobre algo que você não tem claro, né? Especialmente no homem que vai trabalhar com saúde. É claro que a saúde que você trabalha é uma saúde muito superior e que a gente está precisando trazer para o lado de cá agora, do lado ocidental, né? Eu fico muito honrado, assim, se eu pudesse ser oferecido no altar de Isis, eu me voluntario, por livre e espontânea vontade. Então, eu Que acho bom. servir o feminino é uma das coisas mais lindas que uma pessoa pode fazer e o meu trabalho é 100% de serviço mesmo. Então, estamos juntos. Se eu puder contribuir com qualquer coisa, é um prazer absoluto. Karime, antes que o Instagram corte a gente, obrigado pela sua presença. Eu que A gente tem agradeço. A gente tem muito que conversar ainda, climatério e, enfim, tudo envolvido com processos menstruais e saúde feminina. Se eu puder contribuir com alguma coisa com a Ayurveda, com certeza a gente vai se encontrar em lives no Instagram dela, lives no Instagram daqui, e aí vamos conversando. Mulheres que estão aí presentes também, muito obrigado. Eu honro muito a presença de vocês. Espero ter contribuído de alguma maneira, né, para o autoconhecimento. E, Karime, cara, muito obrigado pela ideia de trazer esse assunto para o Vida Veda. É uma honra também te receber. E vamos continuar falando. Tem muito trabalho, o trabalho é infinito. Estamos juntos, sou eu que agradeço e eu, em nome de todas as mulheres aqui, honramos o seu masculino, viu? Beijo grande para você, para todo mundo aí do Vida Veda e estamos Obrigado. juntos. Um beijo, pessoas. Esse foi o Projeto 0800 e a gente se vê amanhã.